Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje, sexta-feira, né, dia 13 de outubro, e iniciando aí o final de semana, eu quero ler para você e com você um texto bíblico para nossa reflexão nessa nossa live de sexta, que diz assim, ó, está registrado em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim, ó, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, os filhos de Zebedeu, né, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante você será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto é bastante interessante, você já deve ter lido ele algumas vezes, já deve ter ouvido algumas mensagens sobre eles, e tenha um pouquinho de paciência, vamos pensar um pouquinho, uma mensagem em cima desse mesmo texto aqui. Esse é o texto mais detalhado acerca da chamada de Simão Pedro, João, Tiago e André, né? É o texto mais detalhado. Esse texto, a chamada desses homens também acontece em Mateus 4, de 18 a 22, Marcos 1, de 16 a 20, né? Mas aqui em Lucas ele é bem mais detalhado, e a riqueza de detalhes desse texto nos serve para algumas coisas que são interessantes para a nossa reflexão hoje. Nós vamos falar hoje sobre renúncias, né? Olha só, no Lago de Genezaré, o Lago de Genezaré, que também é chamado de Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, ele tem esses 3 nomes. Não, na verdade não é um mar, é uma grande porção de água doce, né? Uma porção muito grande de água doce, que eles chamavam de mar, então Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Era um lugar onde tinha muitos pescadores. As águas dessa região é uma água muito clara, muito límpida, então não se fazem pesca durante o dia nessas águas, porque a própria sombra das redes ou a sombra do barco afugenta os peixes. As pescas têm que acontecer à noite. E é sabido pelas escrituras que Simão Pedro, Tiago, André, João, esses homens, eles eram pescadores profissionais. Era a profissão deles. Eles viravam à noite pescando para no dia seguinte venderem esses peixes e assim sustentar suas famílias. Então era de muita importância que eles fizessem pescas. Era importante fazer as pescas. E o texto aqui nos dá conta de que eles tinham trabalhado a noite inteira, tinha sido um dia frustrado de trabalho. Às vezes acontece conosco, né? De ter um dia frustrado de trabalho. A gente às vezes dá o melhor da gente, aplica a melhor expertise, a melhor forma de fazer as coisas, e às vezes não dá certo, né? E foi o que aconteceu. Passaram a noite inteira sem pescar. Mas no final da noite, ou melhor, no início da manhã, o dia estava nascendo, Jesus estava por ali, andando ali, muita gente querendo falar com Jesus, e as pessoas queriam tocar em Jesus, queriam ser tocadas por ele. Então ele sai de perto de todo mundo, ele fala com Pedro assim: deixa eu subir no seu barco. Aí Pedro deixou ele subir no barco, ele afastou um pouquinho da praia, né, para ter distância para falar e não ser tocado, não ser interrompido, e ele começa a pregar. Quanto tempo durou esse sermão de Jesus? Eu não sei. Eu sei o seguinte: as primeiras renúncias de Pedro começam com ele renuncia o cansaço do fim do trabalho. Quando a gente está no fim do trabalho, alguém pede uma coisa pra gente, é difícil a gente fazer, né? Ainda mais um trabalho que acontece a noite inteira. E um trabalho braçal, de jogar rede, puxar rede, arrastar barco, puxar barco, remar.
É um trabalho braçal, um trabalho cansado que ele fez a noite inteira. Então ele estava cansado, mas ele renuncia o seu cansaço para atender o primeiro pedido de Jesus, que é subir no barco dele e afastar um pouco da multidão. E ele ficou ali esperando o sermão acabar. Depois disso, Jesus, aliás, ele renunciou o cansaço, renunciou ao equipamento de trabalho dele, que era o barco. Ele renunciou ao trabalho que ele estava fazendo naquele momento, que a Bíblia diz que estava lavando as redes. Então ele estava concluindo o trabalho, lavando as redes. Acabou o serviço, você tem que lavar a ferramenta. Você tem que guardar a ferramenta. Então ele está lá lavando, preparando tudo para dar uma descansada naquele dia, depois de uma noite frustrada de trabalho. Mas Jesus pediu, então ele obedeceu. Então quanto tempo demorou? A gente não sabe. Eles renunciaram o cansaço e voltaram ao mar. Depois que Jesus terminou o sermão, Jesus falou assim, agora vai lá no mar alto e lança as redes de novo. Ai, trabalhar de dia aqui nessas águas, depois de ter ficado a noite inteira trabalhando. Senhor, nós conhecemos essas águas, não dá para pescar aqui de dia. Mas, já que o Senhor falou, então a gente vai. Então eles renunciaram o conhecimento que tinha, renunciaram o cansaço da noite e eles tornaram a fazer uma nova pescaria. E aí, quando eles jogam as redes, eles pegam uma quantidade enorme de peixe, a maior pesca que eles tinham feito na vida. Nunca tinham feito uma pesca dessa. E aí Simão Pedro fala assim, sai de perto da gente, o Senhor é um homem santo e nós somos pecadores, não dá. Ele fala por ele, né? Eu sou um pecador, não dá para ficar com a gente não, vai embora. Jesus falou, não Pedro, você vai vir comigo. A partir de agora você vai ser pescador de homens. E a sua pesca vai ser tão maravilhosa quanto essa aí. E aí ele faz a maior renúncia daquele momento. Ele renuncia a maior pesca. Pedro era empresário do ramo de peixes, né? E no seu ramo de atuação, quando você faz um bom negócio, puxa vida, você cometeu uma pizza para comemorar. Então Pedro podia comemorar aquela grande quantidade de peixe que pescou. Mas a Bíblia diz assim, ó, no último versículo, abandonou tudo e foi seguir Jesus. Ele renunciou isso também. O que nós temos renunciado para seguir Jesus? É bom a gente saber que no reino de Deus, o reino de Deus exige renúncia. Né? Jesus falou, negue-se a si mesmo. O reino de Deus exige renúncia do nosso ego. Quando ele fala assim, ó, se alguém pecar contra você, vá até ele, peça perdão você. Reconcilia com ele você. O reino de Deus exige de nós renúncias, né? E Pedro fez uma escalada de renúncia, né? Renunciou o cansaço, renunciou a expertise do trabalho, renunciou o equipamento de trabalho, renunciou o seu conhecimento, renunciou tudo. E finalmente renunciou o seu trabalho no maior auge. Se Jesus tivesse chamado Pedro para segui-lo enquanto as redes estavam vazias, talvez fosse mais fácil Pedro segui-lo. Mas Jesus chamou quando a rede estava mais cheia. E ele provou que o reino de Deus tem mais valor para ele do que aquela grande pesca, do que aquele grande trabalho que ele tinha feito. Porque no auge da sua profissão, no auge das suas conquistas, ele abandona tudo e segue Jesus. Olha, eu conheço pessoas que se renunciam dioturnamente para servir a Jesus. Eu conheço pessoas que se renunciam ao cansaço, às perdas pessoais, à dor tantas vezes, dinheiro. Conheço gente que põe dinheiro na obra de Deus sem nenhum problema, o cansaço às vezes no final de trabalho, às vezes eu estou no culto pregando, eu vejo pessoa que está cochilando ali, a pessoa está cansada, mas está ali, né? E vai andar uma segunda, uma terceira, uma quarta milha para ver o reino de Deus acontecendo. Pessoas que renunciam muitas vezes títulos, profissões. Conheço gente, semana passada eu falei na igreja sobre um pastor que eu conheço, que ele deixou o trabalho dele no banco, ele tinha um bom salário no banco, ele deixou o trabalho no banco dele para se tornar pastor com um salário muito inferior, mas o amor pela obra, o amor pelo reino, o amor para ganhar vidas, para ser pescador de homens, falou mais forte para ele do que o salário que ele tinha no banco. Então, o que nós temos renunciado? O que eu tenho renunciado? Pedro, lá em Mateus 19, 27 a 29, fala, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar com isso? Qual é a recompensa? Jesus falou, ninguém que tenha renunciado família, pai, mãe, trabalho, qualquer coisa, por causa do reino de Deus, vai ficar na mão, vai receber muito mais nessa vida e na vida futura. Recebe as primícias do Espírito Santo. Entende? E o reino de Deus há uma nuvem de pessoas que renunciaram por causa do reino de Deus. Abraão renunciou sua terra, Abraão renunciou o amor pelo seu filho, quando ele levou o menino para ser imolado, né, naquele monte Moriá, que ele ia matar o menino em nome do Senhor, mas Deus não permitiu que fizesse. Né? Ana renunciou o seu primeiro filho, ela era estéril, queria um filho. Quando o filho nasceu, Samuel, ela deixou Samuel no templo para viver lá e ser um sacerdote. Ele foi um grande vulto na história do povo de Deus.
né? Neemias renunciou ao seu trabalho como copeiro do rei. Esdras renunciou ao seu trabalho de sacerdote lá no período do cativeiro para reformular a nação, para reformar a nação. E nós? Paulo renunciou. Paulo fala assim: tudo que eu tenho de recurso, conhecimento, tudo, eu reputei tudo isso como perda por causa do reino. E nós? O que nós temos renunciado? Às vezes o culto passa 5 minutos, a pessoa já coloca a bolsinha do lado, já pega a Bíblia do lado de cá, já põe o pé na estrada, já rapa fora, não quer nem ouvir o amém. Não recebe nem oração final. A gente tem dificuldade de renunciar minutos para Deus. Falar em dízimo na igreja, então, oferta, é um caos. Né? Muitos irmãos ficam retorcendo. Você fala em dinheiro. Às vezes a gente nem fala de dinheiro, mas quando fala uma vez, a pessoa já torce o bico. A gente não renuncia a nada, às vezes, porque eu estou falando por mim. Às vezes a gente não renuncia a nada por causa do reino de Deus. Né? Mas a gente quer tudo que o reino de Deus nos oferece, tem para nos oferecer. Né? Então, a gente precisa aprender a renunciar, sabendo que a renúncia, ela demonstra para nós mesmos e para Deus e para o mundo o quanto o reino de Deus é valioso para a gente. Há um texto interessante nas Escrituras, que é Mateus 19, Mateus 13, na verdade, né? Mateus 13, versículos 44 a 46, que vai falar assim, ó: também o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo, pela alegria, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O reino de Deus tem grande valor, vale a pena renunciar à nossa própria vida por ele. Né? Conheço gente que renuncia até à vida sentimental. Ela percebe, por exemplo, conheço gente assim que é eunuco por causa do reino. Porque percebe que se casar vai ter problema para servir a Deus, então fica solteiro por causa do reino. Jesus fala sobre pessoas assim, e eu conheço pessoas assim. Pessoas que renunciaram trabalhos, renunciaram sentimentos, renunciaram tudo. Meu irmão, você que renuncia-se por causa do reino de Deus, você tem as primícias do Espírito. Isso significa que o reino de Deus está grande dentro de você. Tem pessoas que doaram a vida inteira por causa do reino. E é interessante que no texto que nós lemos de Mateus 13, o texto que eu citei, né? Que Pedro fala assim: deixamos tudo para te seguir, o que receberemos de volta. Nem é Mateus 13, acho que é Mateus 19. Jesus fala assim: vocês vão receber famílias, irmãos, pais, bens. E ele fala assim: perseguições. Ele fala perseguição. Porque muitas vezes, porque você renunciou ao reino, muitas vezes você tem ingratidão. Tem pessoas que não vão te sugar cada vez mais, vão falar mal de você, vão te perseguir, vão tentar te derrubar. Mas você renuncia até seu ego, porque você quer ver o bem maior, que é a instalação do reino de Deus nos corações das pessoas. Então, se você é uma pessoa que renuncia pelo reino, talvez você começou renunciando pequeno, já está renunciando grandes coisas e maiores coisas ainda, como aconteceu com Pedro, saiba que você está sendo destinado para o reino. Esse reino está crescendo cada vez mais dentro de você. E há bênçãos especiais para pessoas que abrem mão de tudo por causa do reino de Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que Teu Espírito nos ajude a renunciar mais e mais para a glória do nome do Senhor. Que aquilo que é exigido de nós pelo Teu Espírito, nós possamos humildemente diante do Senhor permitir que seja realizado para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma sexta-feira abençoada aí. Deixa eu ver, tem uma irmã aqui. O irmão Zé Antônio, Deus abençoe. Angélica, lá de Benfica, né, minha irmã? Deus abençoe também. Renata e tantos outros aí, Raquel, Deus abençoe, tá? Tem um final de semana abençoado na presença do Senhor. Você também do Insta, do YouTube, compartilhe com alguém para que outras vidas também sejam abençoadas.